Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que maravilha poder estarmos juntos nessa noite, adorando ao Senhor, declarando que Ele é grande, declarando que queremos estar no lugar onde podemos, ou onde nós podemos ouvir a sua voz. Quanto tempo faz que você não ouve a voz do Senhor? É preciso realmente estarmos com o nosso coração desejoso a cada dia de ouvirmos a voz do nosso amado, de podermos cantar, entoar louvores a Ele, de declarar a grandeza do Senhor e de poder juntos, como corpo, como igreja, celebrar aquele que é o autor da vida, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que está presente neste lugar, aquele que nos conduz a cada dia em vitória, ou de vitória em vitória. É muito bom tê-los aqui conosco, muito bom ver o rosto de vocês, vermos a face de vocês, renova o nosso ânimo a cada dia, e é um privilégio mesmo. Eu quero agradecer também a presença de cada um dos irmãos que estão cultuando conosco aí através da internet. Grande abraço, bom demais poder tê-los conosco. Alguns comentaram ali, a Jamile, o Mauri, a Naara, a Edsolange, a Jaqueline, que está sempre aí conosco, a Josefa, o Silvio. Muito bom mesmo poder ter a presença de vocês conosco neste culto. Não são apenas pessoas que estão assistindo, mas cultuando conosco. Aproveite para compartilhar, marcar os seus amigos. Vocês que estão aqui nessa noite, chegando em casa, compartilhe, marque outras pessoas, para que as pessoas possam também ter o privilégio de poder serem ministradas pelo Senhor, como nós estamos sendo aqui nesta noite, neste lugar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 1, capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Meditando, buscando ao Senhor sobre uma palavra para ministrar ao coração dos irmãos hoje. O Senhor falou muito forte a respeito de uma continuidade de onde nós paramos no domingo passado, e nós queremos falar um pouquinho mais a respeito deste assunto que falamos no domingo passado e que encerramos falando a respeito da armadura, da proteção que a armadura traz para as nossas vidas e da proteção que ela não traz para as nossas vidas, Falamos que a armadura, ela nos protege do que está fora, mas ela não protege do que está dentro. Então nós queremos nessa noite falarmos um pouco mais e escolhermos esse texto de Mateus capítulo 4 para podermos ter como base. Diz assim a minha tradução: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Mais uma vez. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar, que é real, que é vívida, que é marcante. Obrigado porque o Senhor que prometeu, com a Tua fidelidade, o Senhor tem cumprido a Tua promessa de que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E dessa forma, Pai, nós nos alegramos nessa noite em podermos cantar como igreja, como noiva, em poder ver o Teu povo, a Tua igreja, com o seu coração cheio de alegria, celebrar ao Senhor e ver a Tua graça se derramando, a Tua glória inundando este lugar, inundando as nossas vidas. Clamamos agora, Pai, que pelas Tuas misericórdias o Senhor continue falando aos nossos corações, falando às nossas vidas. Queremos, Senhor, ser ministrado um pouco mais pelo Teu Espírito. Que esta semana, Senhor, que se inicia hoje, possamos iniciá-la, Pai, cheios da Tua graça, do Teu favor, e que nesta noite a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, e que o nosso coração, Senhor, seja
cheio, a ponto de transbordar, de forma que venhamos encarar todo o restante dessa semana na força que provém do Senhor, porque é só o Senhor quem pode nos capacitar a sermos mais do que vencedores sobre todas as coisas. E a tua palavra diz que não é, Senhor, a nossa agilidade, não é a nossa força que te agrada, mas é a nossa fidelidade. Por isso, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite a um coração fiel, a uma vida fiel, plena de fidelidade completa ao Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, então, nós já falamos algumas vezes aqui nesse texto, e eu acho esse texto importante demais para a nossa vida como igreja, porque, ao contrário do que muito se prega nos nossos dias, que todas as dificuldades, que todos os problemas das nossas vidas, né, é coisa do diabo, é coisa do capeta, nós sempre achamos que estar no monte, né, estar nos lugares altos, estar no lugar ali onde nós estamos bem, estamos tendo vitória, nós sempre achamos que é coisa de Deus, e sempre achamos que estar no deserto, estar na provação, estar ali passando por dificuldades é sempre coisa do diabo. E esse texto é muito interessante, porque ele contradiz essa teologia odierna, essa teologia dos nossos dias, e vem mostrando que quem levou Jesus ao deserto para ser tentado não foi o diabo, foi o próprio Espírito de Deus. Então a palavra, o texto diz que o Espírito de Deus, depois de ter descido sobre Jesus ali no seu batismo, ele agora leva Jesus ao deserto para ser tentado. E nós vemos mais para frente que depois Jesus é levado ao templo, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque é muito proveitoso o ensinamento desse texto. Então nós vemos aqui Jesus sendo levado, nesse texto, Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado, e ele é levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito. E depois, mais embaixo, nesse mesmo texto, não vamos discorrer sobre isso, mas nós vemos Jesus sendo levado ao templo. E ele é levado ao templo não pelo Espírito, mas ele é levado ao templo por Satanás. Então cuidado, prestem muita atenção, porque pode ser que o que esteja levando você ao deserto seja o Espírito, o que esteja levando a você aos lugares difíceis seja o Espírito, para que você realmente seja tentado, para que você seja provado e para que você seja aprovado, porque o Espírito jamais nos levará ao deserto sem que nos capacite para que sejamos mais do que vencedores lá naquele lugar. E pode ser também que o que esteja trazendo as pessoas à igreja não seja o Espírito, mas sim Satanás, porque quem leva Jesus à igreja, ao templo, foi Satanás. No momento de tentação, ele pega Jesus e ele transporta Jesus até o templo, até o pináculo do templo. Para quê? Para que ali naquele lugar ele pudesse tentar a Deus. Então o que vai definir se o lugar que nós estamos, se está sendo guiado por Deus ou se está sendo conduzido pelas trevas, é a motivação. Cuidado então para que você não venha à igreja para tentar a Deus, para querer colocar Deus à prova, para querer colocar Deus contra a parede. Era isso que o diabo queria que Jesus fizesse. Coloca o teu Deus contra a parede, se joga daqui para que ele possa te salvar, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te guardarão em todos os seus caminhos. E muitas vezes nós temos sido ensinados por muitos líderes a pressionar a Jesus, a nos colocarmos no pináculo do templo para tentar Jesus, nos jogando, né? Eu vejo pessoas fazendo dívidas e depois dizendo é pela fé. Não, não é pela fé não, é tentando a Deus muitas vezes. Porque primeiramente nós precisamos entender qual é o propósito, os desígnios de Deus e o caminho que Ele quer para nós. Então nós precisamos entender exatamente isso. Mas olhando para o que nós queremos falar nessa noite, eu queria dar aos irmãos como tema dessa palavra de hoje: resistir é preciso. Nós vemos que Jesus, nesta ocasião, ele estava iniciando o seu ministério,
E depois de ser batizado, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre ele, como na forma de uma pomba. E ele ali então sai das águas e ele vai para um momento de intimidade com Deus. Ele vai para um momento, ele se retira do meio dos homens, do meio da sociedade, ele se retira para um lugar em separado, em apartado, para estar ali a sós com Deus. E então nós vemos que mesmo naquele lugar, mesmo cheio do Espírito Santo, nós vemos Satanás acompanhando Jesus, seguindo Jesus, para estar tentando a ele, mesmo ali naquele lugar onde ele estava. Então no domingo passado nós falamos a respeito do fato de que a armadura de Deus não nos protege de nós mesmos, não nos protege daquilo que está dentro de nós, não protege-nos das nossas lepras, podemos assim dizer, não protege dos nossos próprios problemas, das nossas enfermidades, da nossa alma. A armadura de Efésios 6:10 ali, né, que nós devemos tomar a armadura de Deus. Essa armadura, ela protege-nos do que está fora, mas não protege-nos do que está dentro. E nós precisamos entender também que existe um outro aspecto, que essa armadura não vai nos proteger. Então hoje nós queremos falar sobre esse fato, o fato de que essa armadura ela não vai nos bloquear, nos proteger, ela não vai impedir os ataques do inimigo contra as nossas vidas. Isso é muito importante porque muitas vezes, como cristãos, nós ficamos de uma certa forma, por causa do nosso pouco conhecimento, decepcionados em algumas circunstâncias com Deus. Por achar que, por estar a nossa vida no altar, por estarmos com a armadura de Deus, por estarmos obedecendo a palavra de Deus, nós estaremos assim, nós pensamos estar isentos das provações, das dificuldades, dos desertos da vida. Não, queridos, de forma alguma. Nós precisamos entender que essa armadura de Deus, ela também não vai impedir os ataques do inimigo contra as nossas vidas. As nossas dificuldades, as nossas tentações, elas continuarão vindo, porque é por meio delas que nós somos aperfeiçoados, segundo a palavra de Deus. Dessa forma nós tomamos como base aqui a própria vida de Jesus, o Cristo de Deus. Então, estava pleno do Espírito, mas mesmo assim, estava sendo tentado da forma mais cruel, mais vil pelo inimigo. E em que ele estava sendo tentado? Estava sendo tentado exatamente daquilo que poderia ser a sua fraqueza naquele momento. Então, por mais que tenhamos um caráter santo, por mais que estejamos com toda a armadura de Deus sobre nós, isso não impede de sermos tentados, assim como Jesus o foi. É engano acharmos que porque nós oramos muito, porque nós jejuamos muito, porque nós lemos muito a palavra, porque nós estamos ativos na igreja, nós não seremos tentados. É engano, porque seremos tentados de igual forma, e eu posso dizer até que talvez mais tentado, porque o inimigo ele está sempre buscando derrubar aqueles que são ameaças para ele. Se não há tentações na sua vida, cuidado. Já dizia um certo pensador cristão que se você não se encontrar pelo menos umas 2 vezes por dia com um capeta, confrontando você, atacando você, tentando derrubar você, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você esteja caminhando na mesma direção que ele. Porque se nós estamos caminhando em direções opostas, nós vamos estar cruzando com os poderes das trevas o tempo todo, confrontando, entrando em atrito, porque isso é comum. Então mesmo Satanás sabendo que ele não estava obtendo resultados ali com Jesus, nas tentações que ele estava fazendo, mesmo assim ele persistia. Eu acho interessante a forma como Spurgeon fala a respeito das tentações para as nossas vidas. Ele diz que nós, quando Satanás nos tenta, as tentações dele caem nas nossas vidas como faíscas em estopa,
ou em palha seca. No entanto, contra Jesus, as tentações de Satanás contra Jesus eram como faísca caindo na água. E mesmo assim, ele não desistia, ele persistia. Vez após vez, ele vem e tenta Jesus com toda a sua força, com todas as cartas que ele tinha na manga. Ele tenta o Filho de Deus, aquele que estava cheio do Espírito Santo, aquele que estava pleno da armadura de Deus, estava recebendo as mais duras provações, tentações que um ser humano poderia receber. Agora, se nós vemos o inimigo fazendo isso na vida de Jesus, no ambiente onde ele via que aquilo que ele estava lançando não tinha nenhuma resposta que pudesse trazer para ele alguma esperança de poder derrubá-lo, e mesmo assim ele não desistia. Imagina quanto a você e a mim, quando ele percebe de alguma forma nas nossas vidas uma propensão para abarcar ou para abraçar aquilo que ele está propondo, um debruçar nos pensamentos, um acariciar dos desejos que são contrários à vontade de Deus. Imagina o quão mais animado ele fica quando ele olha para nós e ele percebe que a tentação com a qual ele está nos tentando está tendo algum efeito, quando nós estamos mordendo a isca no dizer que costumamos usar. Então nós precisamos estar atentos, queridos, porque certamente ele, percebendo em nós um ambiente inflamável, um ambiente onde ele pode colocar fogo, ele vai continuar batendo, ele vai continuar nos tentando nessas áreas e em todas quantas ele tiver oportunidade. O diabo é capaz de fazer conosco o que ele fez com Cristo. Ele é capaz de conduzir você ou de seguir você até este lugar, até a igreja, e aqui dentro, aqui neste lugar, ele tentar você com os mais vis pensamentos que se pode imaginar. A separação, muitas vezes, de determinados ambientes ajuda, mas elas não eliminam a possibilidade da tentação, porque foi assim com Jesus. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema são os ambientes. Não, queridos. Facilita você estar a cada dia priorizando ambientes saudáveis. Facilita. Mas em qualquer ambiente que você estiver, você pode estar no mais profundo retiro espiritual, que Satanás estará ali para tentar você, para tentar fazer você colocar os seus olhos naquilo que é humano, para tentar fazer os seus olhos cobiçarem alguma coisa, para fazer o seu pensamento desviar, vaguear, o seu pensamento ir para lugares que não deve ir. Ele vai estar tentando em todos os momentos, e nós precisamos entender isso, que não é falta de sermos espirituais, que não é falta de termos a armadura de Deus sobre nós, não, mas é uma caminhada natural, conforme diz a palavra do Senhor. Então não imagine você que são apenas as mentes mundanas que vão serem tentados com esses pensamentos terríveis e blasfemos. De forma alguma, pois mesmo as pessoas santas, com mentes espirituais, elas enfrentam sim as piores tentações e provações nas suas vidas. Coisas que muitas vezes, quando não temos o discernimento, o conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes podemos até achar, como já aconteceu comigo, creio que já aconteceu com vocês, e já ouvir N testemunhos de pastores, de líderes, de pensar: meu Deus, como é que está vindo esse tipo de coisa na minha cabeça? São pensamentos, são tentações, que independente de termos ou não a armadura de Deus sobre nós, eles virão.
E nós precisamos então, como eu dei o título dessa mensagem, nós precisamos resistir. Não adianta você achar que você vai colocar a armadura de Deus sobre a sua vida, que você vai para um retiro espiritual, que você vem para a igreja e você vai estar isento, imune das tentações do inimigo, porque não vai. É preciso resistir, ou resistir é preciso. Para que possamos ser mais do que vencedores, não basta nós termos na nossa mão a espada do Espírito, termos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Não, queridos, é preciso resistirmos, porque você pode estar com toda a armadura que você tiver. No momento em que você desistir, que você baixar a guarda, Satanás vai usar esse momento para ferir você, para atingir a sua vida. Se nós nos desviarmos desse propósito de Deus, se nós deixarmos de estarmos de prontidão contra aquilo que são as ciladas astutas do inimigo, certamente uma das setas inflamadas dele achará uma brecha na nossa armadura para nos ferir, como ministrei alguns domingos atrás aqui, como aconteceu já em algumas circunstâncias, no caso do rei Acabe, no caso do rei Josias, e não será diferente nas nossas vidas. Satanás não vai perder uma oportunidade de atingir você. Devemos estar conscientes, conforme falamos no domingo passado, do texto lá de Efésios 6, que depois de termos feito tudo, deveríamos permanecer inabaláveis, permanecer firmes. E esse é o tempo em que o Senhor está nos chamando para permanecermos firmes, para não voltarmos atrás, mesmo depois de colocarmos a armadura, mesmo depois de estarmos tomando uma posição santa ou a mais santa possível, ainda assim, nós precisamos estar atentos, permanecermos firmes, atentos onde estamos colocando os nossos pés, atentos onde estamos colocando os nossos olhos. Lembra daquela canção? Acho que só os mais antigos vão lembrar, mas que dizia: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinhos, o que vê, cuidado, pezinhos onde pisam, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, porque o nosso inimigo, ele não dorme. Sabe quando é que você poderá tirar a sua armadura e descansar um pouco aqui nessa terra? Quando Satanás deixar de ser Satanás. Porque aqui, meus amados, nós estamos numa batalha constante. Não há que se falar em baixarmos a guarda. É como os soldados antigos, no momento de batalha, eles dormiam com toda a sua armadura. Do jeito que eles estavam batalhando durante o dia, eles dormiam, cochilavam enquanto outros vigiavam, mas não tiravam as suas armaduras. Não é diferente, ou não deve ser diferente conosco. Nem a armadura de Deus, nem uma vida de santidade irá impedir que você seja tentado. Então Jesus era santo, plenamente equipado. A palavra estava ali, nos seus lábios, no seu coração, ele rebatendo uma a uma das tentações, das investidas das trevas. Não é? Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Afiado ali com a espada, com o escudo, mas não foi isento das provações e das tentações. Você e eu podemos estar totalmente cheios do Espírito Santo, e mesmo assim Satanás tentará nos levar para um estado de mornidão. Se em algum momento você morder a isca de algo que ele lançar contra a sua vida, de uma tentação que ele lançar contra a sua vida,
quer seja na sua mente, quer seja no seu físico, quer seja no seu trabalho, na sua família, nas suas emoções, quer seja em qualquer área que ele lançar o anzol ali e você morder a isca, ele vai tentar puxar você para o estado de Laodiceia, para fazer com que você fique nem quente nem frio, para estar naquela condição em que ele sabe que você será vomitado da boca do Senhor. A nossa vida aqui, meus amados, a nossa caminhada aqui, nós não estamos num transatlântico de fazer passeios. Como é que chama esses passeios de navios? Cruzeiro. Nós não estamos num navio de cruzeiro. Nós estamos numa fragata de guerra, onde cada um precisa manter a sua posição o tempo todo, porque o nosso inimigo não dorme e não cochila. Ele está o tempo todo ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se a nossa vida aqui é uma constante guerra, não podemos vacilar, porque o nosso inimigo, ele não vai perder uma oportunidade. Estando prontos, coração cheios do Espírito Santo, em chamas, armadura colocada sobre as nossas vidas, seremos mais do que vencedores sobre todas as ciladas astutas de Satanás. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Entenda uma coisa: o problema não são as provações que vêm sobre as nossas vidas. O problema é a forma como nós temos reagido a cada uma delas. A palavra do Senhor diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você quer permanecer inabalável? Você quer permanecer firme na fé, firme com a sua vitória em punho, com a sua vitória em mão, inabalável? Você precisa permanecer firme. Você precisa resistir. Você precisa entender aquilo que o inimigo está lançando como tentações, como provação para a sua vida. E você precisa decidir não voltar atrás. Você precisa decidir dizer: Senhor, ainda que custe a minha vida, eu não vou voltar atrás. O apóstolo Pedro, ao escrever em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, versículo 6 ao 9, ele diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as tentações que têm vindo sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sua saúde, os seus relacionamentos, eu não sei, mas eu posso dizer para você, essa palavra é para você e é para mim nessa noite. Resista, não se dobre às propostas do inimigo, não se dobre àquilo que é a vontade do inimigo para a sua vida. Permaneça firme, resistindo. O diabo, o seu adversário, ele está ao seu redor, rugindo como leão, buscando tragar você nessa noite. Neste exato momento, ele está planejando estratégias para tentar aumentar essa chama no seu coração, na sua mente, para tentar bloquear aquilo que são os propósitos de Deus para você. Se você não estiver disposto a tomar uma decisão, a tomar uma posição, a resistir, você irá sucumbir. Mas que você possa nessa noite
decidir diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver essa vida santa. Eu coloquei e quero caminhar com essa armadura do Senhor sobre a minha vida. Mas mais do que tudo isso, eu quero permanecer firme, Senhor. Diga para Ele essa noite, se esse é o teu propósito. Feche os seus olhos. Contemple aí onde é que o inimigo tem atacado você, onde ele tem atacado na sua vida, onde é que ele tem visto alguma chama se acender pelo que ele tem proposto na sua vida, no seu coração. O que é que ele tem feito, que ele tem conseguido afastar você dos propósitos, afastar os seus pensamentos, afastar as suas atitudes. Talvez você esteja se afastando até mesmo da igreja, da congregação, de estar juntos, desse ambiente onde a palavra do Senhor diz que onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. E diga para o Senhor nessa noite, diga: Senhor, eu quero me posicionar, eu quero tomar posição, eu quero ficar de pé, Senhor, porque eu sei que resistir é preciso. E assim como o meu mestre, o meu Senhor resistiu, assim como ele foi tentado, também eu sou. E assim como ele resistiu e ele disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Que essa segurança, Senhor, possa estar na minha vida. Diga isso para Ele. Se posicione na presença dEle nessa noite. E Ele é aquele quem os fortalecerá. Ele é aquele quem fará que você caminhe com segurança. E depois de um tempo, depois de passado por algumas tribulações e algumas provações, certamente vocês, cada um de nós, receberemos a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. Ainda que sejamos entristecidos por um tempo, certamente chegará o dia em que a recompensa virá, e o Senhor, aquele que é o justo juiz, irá recompensar a cada um, se não desistirmos. É esse o chamado do Senhor para a sua vida nessa noite. Talvez você esteja sentindo o peso das provações, das tentações. Saiba de uma coisa: esse peso só vem sobre aqueles cujos corações estão na presença de Deus. O problema não é a tentação, não é a provação. A questão é você resistir. E resistindo e se posicionando nessa noite, você receberá do Senhor a vitória, porque a vitória pertence aos filhos de Deus. Ele é o Deus que nos garante a vitória. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra neste lugar. Senhor, conduze-nos nessa noite a esse entendimento. Que os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, que nessa hora estão ouvindo e sendo ministrados pelo Teu Espírito, nas áreas onde o inimigo os tem tentado, onde o inimigo os tem tentado derrubar, Pai, que eles possam perceber, que eles possam entender que resistir é preciso, que eles precisam se posicionar, que eles precisam olhar para trás. Se eles têm caído, Senhor, eles precisam olhar, como diz a Tua palavra: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Ó Espírito Santo de Deus, conduze-nos a este lugar de resistência, a este lugar onde não sucumbiremos às propostas das trevas, onde não sucumbiremos à nossa carne, onde, Senhor, ficaremos vulneráveis àquilo, Senhor, pelos quais, ou aquilo que tem pressionado as nossas vidas, quer sejam as nossas próprias lepras, Senhor, ou quer sejam as tentações do inimigo. Deus, ajuda-nos a entender nessa noite que somente nos posicionando, permanecendo firmes e inabaláveis, é que poderemos alcançar a vitória que o Senhor disse que já está decretada para as nossas vidas. Que nenhum dos meus irmãos deste lugar volte atrás, Senhor, que nenhum daqueles que estão ouvindo voltem atrás, Senhor, mas que eles
eles possam seguir em frente, caminhar de cabeça erguida, ainda que no meio de lobos, ainda que no meio, Senhor, dos seus algozes, eles possam caminhar de cabeça erguida, sabedores de que o Senhor é aquele que nos dá vitória, sabedores de que o Senhor é aquele que nos conduz em triunfo, e que assim, Senhor, eles possam continuar firmes, e continuando firmes, Pai, eles possam receber a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para todos aqueles que te amam, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo e clamo para que o Senhor abra-lhes os olhos, para que eles possam perceber cada cilada, cada momento, Senhor, em que será um deserto para eles, cada momento em que o inimigo os estará tentando, para que assim, Senhor, conscientes, eles possam se posicionar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, e terem as suas vidas completamente guardadas e protegidas pelo teu Santo Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus, aquele que caminha conosco, aquele que é o nosso amigo, aquele que nos prepara para a batalha, esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, onde quer que você esteja, e que faça com que a glória do Senhor resplandeça em você e através de você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Diga: Deus, eu vou permanecer firme, não retrocederei, ainda que sobre mim venham as piores tentações, os meus olhos estarão em ti, e a minha vitória virá das tuas mãos, porque eu não voltarei atrás. Sou filho do Senhor, e como filho vou resistir firme até o fim, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa ir viver a melhor semana da sua vida, que você possa ir colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, tem ensinado a você, e que assim, com segurança de que o Senhor é contigo, você possa continuar firme e suportar todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe.